Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Aquasport. Eu sou Sandra Garcia, jornalista, apresentadora, e hoje nós vamos falar da natação e dos benefícios para a saúde física e mental. Eu estou com dois convidados incríveis. Estou com o Alberto Clar, que é treinador, foi treinador da Seleção Brasileira dos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92 e em 96 de Atlanta. Foi também treinador da triatleta Carla Moreno nas Olimpíadas de 2004 em Atenas. Ele é professor universitário, é também coordenador de 2 pós-graduações. Seja muito bem-vindo, Alberto. Muito obrigado. Agradeço a Aquasport e estou pronto para qualquer tipo de pergunta. Opa, daqui a pouquinho a gente já vai começar. E também com Jorge Fernando, que ele é coach da equipe Master da Aquasport e sabe tudo de natação. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Estamos aí abertos, como diz o nosso querido mestre. Vamos em frente. Ótimo. Agora eu quero que vocês comentem um pouquinho como é que a natação entrou na vida de vocês, como ela impactou a vida de vocês. Conta um pouquinho para mim, Alberto. Acreditem, eu iniciei a natação me afogando. Bom. Eu não sabia nadar. Ou melhor, eu sabia nadar, mas eu não sabia flutuar. Porque nadar é você se deslocar. Sim. E flutuar, que o pessoal chama de boiar, mas que o certo é flutuar, eu não sabia. Então isso foi numa piscina. E isso me deu problemas e eu tive que ser retirado. Depois disso, eu falei, calma, é um desafio. E aí, aprendi a flutuar, fui nadador, nível médio, e depois, meus pais, que eram de origem estrangeira, eles falaram que filho dele, aos 16 anos, tinha que trabalhar. E eu comecei a trabalhar com natação, porque estava ali, na minha frente. O que aconteceu? Eu entrei na Faculdade de Educação Física, fiz o curso de salvamento, no Corpo Marítimo de Salvamento, na praia, e enfrentei o meu segundo afogamento. E esse foi o pior, porque foi no mar, bandeira vermelha, não podia entrar, e como estavam todos os meus aluninhos na praia, eu falei, putz, eu vou mostrar para eles que o tio entra de bandeira vermelha. Tu sabe, né? E aí, eu fui pego pelas ondas e confesso para você que foi o maior trauma que eu tive na minha vida. Mas consegui sair ileso e fiz disso um patrimônio. Nossa, mas que patrimônio horrível. Não. Eu aprendi a respeitar a natureza, aprendi a respeitar mais os seres humanos e comecei a minha carreira de treinador a partir dessas experiências traumáticas e que me tornou um professor um pouco mais cuidadoso e um treinador mais analista, ou seja, se preocupando com os detalhes. Então, foi daí que tudo começou. Uau! No momento que você podia desistir, você virou uma oportunidade para você aprender a se respeitar. Eu sempre digo que nos grandes traumas estão as grandes oportunidades. Sim. E pode parecer um paradoxo. Não, mas é a oportunidade de você mudar, de modificar, de alterar um rumo que estava para ser e, graças a Deus, não foi. Que demais. Contexto, Parabéns. né? Muito bonita a história. E você, Jorge? Conta pra gente como é que foi a sua história com a natação. Nossa, tô vendo o mestre falar aqui. Eu acho que vocês vão achar também engraçado, mas eu aprendi a nadar. Comecei a nadar pelo futebol. Como que foi a história? Eu morava numa vila lá próximo de Itapecerica, enfim, e meus pais me inscreveram na época para fazer atividades, esportes, enfim, e era futebol. Como na época, como sempre foi, nós brasileiros, o futebol está no sangue. E eu fui entrar ao campo e eu lembro de uns amigos falando, olha para cima, e eu nem sabendo o que estava acontecendo, eu pensei que era no jogo lá dentro do campo, enfim. Assim que eu olhei para cima, a bola bateu na minha cabeça e o futebol acabou ali para mim.
E aí, é sério, sério mesmo. Aí eu assim, naquele exato momento eu virei, era a minha primeira aula de futebol, eu virei, voltei para casa e na semana seguinte meus pais me inscreveram numa associação de natação. E dali para frente começou a nascer o Fernando, como vocês conhecem hoje, o professor da academia. Eu queria que vocês contassem também como é que é para um adulto começar na natação. Por exemplo, eu nunca fiz natação. Eu só sei nadar cachorrinho, né? Não sei se é assim que fala. Mas se eu quisesse hoje começar na natação, como seria? Quais os desafios que eu poderia enfrentar? Porque tem muitos adultos que querem começar uma modalidade diferente, uma modalidade nova. E como seria isso hoje para mim? Mestre? Vamos para a pedagogia. Né? Eu preciso ir para a pedagogia para poder chegar à tua resposta. Primeiro, uma pessoa que nunca nadou. Então, eu vou começar por pessoas que têm receio, para não dizer medo, para não dizer pânico, até de entrar numa piscina. Então, nós temos que saber quais são as causas que nunca houve essa interação entre o ser humano e a água. Ponto. Para quem não acredita, eu tive alunos na faculdade que não entravam nem na complexo fechado. Então, levou 6 meses para poder sentar na arquibancada. Uau! Alguma coisa restringia, né? Um ano para entrar dentro d'água. Um ano? Isso. Alguma coisa impactou para quebrar o medo. Para quebrar o pânico, porque era uma coisa extrema. Bom, a água é na horizontal e no meio totalmente instável, sujeito a chuva e trovoada. Tudo, né? Segue. Já o ser humano, a gente foi acostumado como? Ficar na vertical e no sólido. Então, o pior medo ou receio ou pânico desse ser humano é tirar os pés do solo. Isso, assim, fica patente. Por quê? Porque nós não sabemos quais são as vivências anteriores desse aluno, exceto se conversar. Se eu não tenho nenhum medo, eu diria que o processo de aprendizado de quem não sabe é rápido. Não chega a mais do que 1 mês, 2 vezes por semana, e já está fazendo muita coisa. Do tipo flutuar, respirar, fazer a propulsão das pernas, dar umas braçadas, já consegue. O problema é de quem tem o tal do pânico. Sim. Isso é individual. Então, uma pessoa que me procura, eu tenho que fazer uma pequena anamnese, conversar, e daí estabelecer estratégias para saber quais são as ferramentas que eu vou utilizar. Essa pessoa que ficou 1 ano sem entrar, ela existe, ela é viva, foi meu aluno, e eu me lembro que a primeira vez que ele entrou dentro d'água, era um rapaz, eu dei a mão, como se dá a mão para um namorado, e fiquei caminhando com ele de mãos dadas. Ele tinha insegurança até de soltar a mão. Ele tinha insegurança de estar na água. Nossa. Existem pessoas que, quando vão tomar banho, tem que ser sempre de luz acesa. Se fechar, entra em pânico. Se estabiliza. Isso é loucura, mas existe. E com essas pequenas ferramentas, essas habilidades que a gente vai construindo, para poder finalizar com sucesso, eu diria que 1 ano depois, esse ser humano que levou 6 meses para entrar no ambiente da piscina e 6 meses sentado na arquibancada para poder entrar na piscina, 1 ano depois ele fez a prova e tirou a nota máxima. Uau! Superação individual. Perfeita. Isso só mostra, primeiro, o poder da palavra bom profissional. Você tem que ter um especialista para que ele possa ter o cardápio de estratégias, que, querendo ou não, um professor é a mesma coisa de um garçom.
O garçom, quando você senta num restaurante, a primeira coisa que ele te põe na mão é o cardápio. Te dá E opções. ali você tem opções 1000. Você tem carne, pasta, você tem frutos do mar, você tem salada. E são essas opções que você tem que dar para o teu aluno. Sim. Uma delas vai servir para ele. E pode ter certeza que depois que você conquista, aí ele fica abusado. Aí já quer ficar mais tempo. Exatamente. Ele não quer sair Posso da fazer água. 100 metros a mais, 5 minutos a mais, né? Mas é lindo de ver. E você tem É que lindo. cuidar da segurança. Sim. Então, a gente não deve deixar uma pessoa sozinha dentro de uma piscina. Sim. Então, ele sempre, na faculdade, queria ficar. E eu não deixava. Porque não tinha quem ficasse ao lado dele. Sim. Então, toda a segurança foi proveniente de uma insegurança anterior. E quando ela solidificou, a confiança triplicou. E a gente passou a ter um ser humano mais feliz, porque ele chegava feliz da Que vida, bacana. que não tinha mais medo. E isso reflete na vida dele no completo. Não tem Uma dúvida insegurança que ele tinha reflete em tudo agora. Sim. Muito bacana, lindo de ver O mesmo. famoso não tem preço, né? Não há o que pague, Não. o algo que pague a superação. Ah, mas, cara, aquele aluno ali só aprendeu a nadar, você não sabe a ideia, a história que foi aquela pessoa aprender a nadar. Isso, Isso é é algo demais. impagável, não tem. Isso é demais. E é um trabalho muito personalizado, individualizado, como você falou, do cardápio, das estratégias para cada um. Cada um tem o seu trauma, cada um tem uma análise a ser feita. Isso é muito legal. Como é um podcast e a gente está interagindo com muitas pessoas que a gente nem conhece, né? É bom que vocês saibam de uma pequena história que eu tive na minha vida. Um senhor, ele devia ter entre 75 e 80 anos. Ele se aproximou de mim e falou: professor, posso te pedir um favor? Antes de eu morrer, me ensina a nadar borboleta. Oh, Porque eu sempre achei esse nado maravilhoso. Quando eu olhei, já era um senhorzinho, já era assim, não tinha tido um passado esportivo. Então, eu falei, não vou deixar de lhe ensinar. Não ensinei a fase aérea da braçada da borboleta, porque era muito puxado sim, sim. a nível articular. Mas ele aprendeu a fazer a minhoquinha, Olha lá. as ondulaçõezinhas e o bracinho embaixo d'água. Bom, eu não tenho mais notícias desse senhor, mas deve ter morrido feliz caso ele já tenha passado de hoje aqui na Terra para outro espaço. Que linda história, você que fez lindo. isso E um pela- desafio para você também, né? Porque como ele já não tinha acesso à natação, não conhecia nada, Não, e nem aluno era. nem aluno, meu Ele Deus. viu uma Chegou aula na de aula. natação e chegou e falou, por favor, antes de eu morrer, me ensina. Ensina, que legal. Isso Estava é demais. suplicando. Ai, que demais. Foi lindo, lindo, foi lindo. lindo. Na nossa profissão tem tantas histórias bonitas, né? Muitas. Tantas histórias lindas. Ainda mais na de vocês. Se a gente for fazer um book diário, acho que a gente passa uma bíblia, né? Acho que cada professor de natação, técnico, professor no geral, se for escrever o diário de uma vida de professor 24 horas de um ano, a gente ultrapassa, acho que umas 3, 4, 5 bíblias fáceis, né? De tanta história, assim. Isso se for individual, porque se for em Sim. grupo... Tem muita história, tem muita superação, histórias lindas mesmo. Tem. Muito Vou ver. bacana. E agora falando das crianças, quais são os benefícios da natação para as crianças? Por que os pais devem encorajar as crianças a fazerem natação? Eu tive um exemplo em casa que minha filha, quando ela era pequenininha, para eu lavar a cabeça dela, eu tinha que lavar com um baldinho adaptado, porque não podia cair água no rosto dela. Ela entrava em pânico, era desesperador. E aí eu coloquei ela na natação meio forçada, porque ela não queria, eu tinha desespero. E hoje ela nada super bem, deu tudo certo. Mas e os pais que têm essa questão em casa? E eu gostaria de saber também dos benefícios, porque são inúmeros benefícios para as crianças. E vocês sabem muito mais do que eu. Bem, a primeira coisa, né, em relação aos benefícios é a confiabilidade do pai professor.
e da relação professor-aluno. Porque o vínculo que vai ter ali para a aula poder fluir é o link. Você falou da sua filha, que por causa do olho e tal. É a parte da adaptação que tem que ter muito, muito. O professor que está lá ministrando a aula, ele tem que ter aquele jeito, que nem ele acabou de falar, saber conhecer e reconhecer como a melhor estratégia para aquele indivíduo, para aquela criança, mesmo estando em grupo. Mesmo em grupo, a gente vai ter que fazer um trabalho diferenciado, porque não adianta você passar a mesma coisa, que cada um vai receber a informação de um jeito. E, beneficamente, eu sou prova disso, né? Ele também, né? Beneficamente, crescimento, o trabalho mental que a gente faz, a tonificação muscular, querendo ou não, esse desenvolvimento 1000% dentro da água que a gente faz, a questão de relacionamento, os benefícios da brincadeira, porque hoje em dia, infelizmente, a gente não tem essa coisa como nós tínhamos na nossa época de poder sair na rua, brincar com um colega. Hoje a gente tem muitas séries de condomínio. Então, acaba sendo também a parte de interação social, por mais a diversão, né? A diversão do dia bem, eu sei que segunda e quarta eu vou nadar com o tio e a minha galera. Isso que é o tchan do momento, independente com que professor que seja. Mas, beneficamente, hoje a natação, por mais que eu coloque seja um esporte de crescimento, cardiorrespiratório, tem toda essa fase, é muito mais social, porque é onde eu posso conversar com meu coleguinha, me divertir, fazer uma brincadeira, conhecer outras pessoas, até porque os pais ali vê com aquele professor ou com aquela aula, não conhece, às vezes até vizinho de porta e não sabe. Eu já tive casos assim, de crianças que são vizinhos, falam, mas espera aí, você mora aqui, vocês não se conhecem? É como verdade. assim? E eu acho que ele já deve ter pego muito caso também, assim, como assim vocês não têm essa interação? Fala, não, a gente não conhece, e são vizinhos de porta. E a parte de benefício é 100%, é maravilhoso, até porque a gente interage com outros esportes, outras modalidades, e eu costumo e gosto de trabalhar muito com infantil, já quase meio adolescente para o adulto. Um pouco mais de treinamento e tal. Mas, até por causa do entendimento, tal, um pouco mais maturacional. Só que antes disso, gente, é muita farra, é maravilhoso. Assim. Hoje eu não ministro tanta aula assim para criança mesmo, quanto eu fazia antigamente. Mas eu pareço um palhaço. É sério, porque eu gosto de jogar criança, gosto de brincar, fazer junto com elas. E os pais, às vezes, falam, o que está acontecendo? Aí depois a gente tem que falar, não, a aula foi assim, 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 assado, seu filho desenvolveu A, B, C, D, F. Só que depois que ele vê e te reconhece, e a criança fixa em você. Porque você é o cara naquele momento. Não é o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua tia, ou a babá que está ali. Você é o cara. É a segurança deles naquele momento, né? Exatamente. Você ensinou, a criança entende que ela, eu estou 100% com ele, que eu sei que eu não vai nada de errado porque ele está comigo. Sim. Ele está junto comigo e junto com o grupo. Aquele momento ali, os 45 minutos ou mais, ela se sente dentro de algo. É isso que é bonito. É o que ele acabou de falar, que o rapaz veio, chegou e eu preciso aprender a nadar antes de morrer. Ele ganhou um presente que, não sei como que ele correspondeu isso depois que ele falou que o rapaz aprendeu, mas determinada por causa da articulação. Mas isso é um presente que não é? É demais, né? Com as crianças exatamente. Uma alegria. Não há alegria, não há preço que pague. Até porque nas aulas que eu dou hoje, a grande maioria eu gosto de entrar na água. Eu penso, mas você vai entrar na água? Não precisa. Eu falei, cara, você não está entendendo, né? Eu não vim trabalhar, eu vim... né? E eu gosto muito, 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 muito. Até a gente estava conversando um pouquinho antes ali. Se a gente for parar, é muita história. Muito legal. É muito legal. Demais, beneficamente. Né? Mestre, pode comentar, por favor. Porque você, minha referência, está aqui do meu lado. Isso não tem nem o que falar. Por favor. Eu vou para outro campo. Eu juntaria os dois, o que ele falou, com o que eu vou falar. Vamos pensar uma frase que parece ser boba, e ela hoje
para mim, é uma das fases mais importantes da vida. Se uma criança não for criança quando tem idade de criança, vai ficar um adulto criança, Verdade. ou a criança será um adulto precoce. E eu aprendi isso através dos estudos do crescimento e do desenvolvimento, que se é a palavra criança, ela está em formação. Para quem estuda muito pouco sobre crescimento e desenvolvimento, vai ver que o tal do Jean Piaget, ele fez um estudo que vai de 0 a 2 anos, de 2 a 7, de 7 a 11 e de 11 até o final da puberdade, para poder construir, para poder formar. E nós estamos falando de criança. A criança é um ser humano que ela é ousado se ela não tiver um mínimo de padrão disciplinar, ela se lasca. Por isso que o papai e a mamãe têm que aprender a falar um não. Sim. Eu acredito que muito dessa juventude que hoje está sendo chamada de juventude Z, ela tem os comportamentos de hoje porque esquecemos de falar a palavra não. E passamos a dar um tablet e um celular, e ali a criança encontrou o seu mundo, só que saiu do nosso. Isso mesmo. Ela criou a bolha, ficou lá. Esqueceu do resto. Esqueceu do resto. Para muitos pais é cômodo, né? Então, a primeira coisa é, juntando a essa pequena análise, que todo aprendizado é gerador de tensão, porque é fato novo. Né? Isso mesmo. Vai O novo fazer causa, aula né? de natação. O novo causa. Então, como você falou, sua filha Não queria. não queria porque botar água no rosto, ou seja, ou ela teve um pequeno trauma e você não observou, porque se ela tem esse trauma ou pequeno trauma, alguma coisa aconteceu, alguém jogou, alguém fez uma atitude que a água espirrou e ela incomodou. ficou. Isso. Então, a primeira coisa que eu preciso é desmistificar. Então, se eu quero ensinar alguém alguma coisa, eu preciso saber que são 2 fatores: o interno e o externo. O interno, nível maturacional, experiências anteriores. Então, pode ser que as vivências anteriores sejam responsáveis por esse medinho que ela tinha inicialmente. Aí vem os fatores externos. Ela começa a ver pranchas coloridas, ela vê uma água azulzinha, maravilhosa, límpida, e ela vê um professor que adora naquilo que ele faz. Ou seja, ele adora estar na água, está sempre sorridente. Então, ela está vendo uma forma dela relaxar. Então, para isso, e eu gosto muito de falar que qualquer ser humano, mas a gente faz isso muito nas idades menores, que é o que a gente chama de lúdico pedagógico. Isso. A ludicidade não é brincar, é a brincadeira pedagógica. É o ensinar de forma É o diferente. lúdico educativo. Brincar por brincar não é a atuação de um professor. Por exemplo, no caso da sua filha. Sim, isso mesmo. Então, a partir do instante em que a tua filha começa a conviver, começar a entrar na fantasia que é dela natural, porque toda criança vive num mundo de fantasia. Isso mesmo. Seu mundinho particular divertido. E aí vem aquela famosa história. Você já teve a idade da sua filha? Sim. Sua filha já teve a sua idade? Não. Então é você que tem que entender ela e não ela que tem que entender você. Isso mesmo. Todo professor que entra na faixa etária do aluno dificilmente vai deixar de ter sucesso. Por quê? Porque nós dizemos que o aprender é a redução da tensão da necessidade que você colocou como objetivo. Então, quando eu reduzo
a minha atenção quando a sua filha começou a entrar dentro da água. De repente foi cantar a musiquinha do caranguejo, fez movimento. Apertava, saía aguinha, assim, aí Entendeu? caía de pouquinho. O que acabou acontecendo? A adaptação ao meio líquido e a todo o meio ambiente, ela começou a acontecer. Sim. Então, se eu estou relaxado e tenho um profissional que tenha atitudes positivas, pedagógicas, não tem como não aprender. Então, a primeira coisa que tem que ser feito, lembra da história do aluno que eu falei que eu peguei na mão? Sim. Eu estava relaxando ele. Apesar de me segurar, querendo quebrar meus dedos. E a cada dia que se passava, o apertado ia ficando Ele mais ia ganhando suave. confiança. Olha que legal. E Que daí legal. ele, para nadar, foi fácil. Então, eu diria que, principalmente na faixa etária, que eu vou chamar de pré-púbere, aqueles que ainda não vivenciaram a puberdade, as aulas deveriam ser lúdico-educativas. Você não sabe o que é, na aula, brincar e o que vai fazer ele fazer aula, realizar a aula. Então, acredito que seja muito importante os professores chegarem para os pais e, antes de começar a criança a entrar na aula, no primeiro dia que ela foi fazer a inscrição, papai, mamãe, dá uma sentada aqui, o coordenador, o professor, ó, vocês vão ver de vez em quando seus filhos brincando. Na realidade, não é brincadeira, é ludicidade. O senhor repara que a gente vai estar brincando e, de repente, sem eu querendo, uma bolinha de gude vai cair no fundo da piscina. E eu vou pedir para ele pegar aquela bolinha. A partir desse instante, ele já está fazendo a adaptação ao meio líquido e a imersão, trabalhando um pouquinho de apneia, fechamento de epiglote e tudo mais. Então, você dizendo isso, um mês depois, se aparecer um aluno novo, nossa, meu filho veio aqui para brincar. Eu falei assim, não, senhora, eu sou mãe, sou pai, o seu filho está fazendo ludicidade. O próprio pai vai ser a referência. Excelente, excelente. E faz toda a diferença. Tudo. Um bom professor. Eu lembro que alguns professores que ela ia fazer a natação, agora ela já está com 12, ela começou bem novinha. Ela falava, não, mamãe, esse não. Porque não tinha esse mesmo trabalho, essa mesma atenção, essa ludicidade. Era aquela natação já, vamos nadar, vamos nadar. E o outro não, tratava de forma lúdica, brincava, aí ela ficava mais à vontade, mais calma. E aí acontecia, ela pegava a bolinha e nem viu que tinha afundado para pegar a bolinha. Ele falou, quando acontece Exato. o lúdico pedagógico, tudo muito funciona, gostoso. porque a gente comentou, não é que a gente se rebaixa, a gente se alinha com a idade do nosso público, da criança, daquele momento. São 7, 8 anos, vamos trabalhar desse jeito. Ó. A linguagem é essa. Não adianta a gente querer mais, que nem você falou de bater, só bater prancha, tal, não sei o quê, bater perna, ir e volta, ir e volta, ir e volta. Isso é muito chato. É sério. Ela não queria. Professor, ela não queria. Isso é muito chato. Para alguns pais, isso é maravilhoso. Porque a gente sabe que tem pai que fala, filho, você vai entrar, eu quero você nadando. Se preocupam, em uma semana está nadando, em um mês está nadando. É uma preocupação com o tempo. Perde, exatamente. Então, só que perde essa parte que ele acabou de falar, que é a parte do lúdico. Porque são crianças. Perde essa parte do desenvolvimento. Isso é muito ruim, porque perdeu, assim que você perdeu, para você retomar, aí é uma atividade que futuramente, se voltar a fazer, vai ficar chato. Eu não quero, eu quero fazer outra coisa. É a hora que a gente, infelizmente, perde, porque aquela fase não foi bem trabalhada para aquele determinado momento. Isso que é ruim. Exatamente. O equilíbrio, né? É o do bom profissional. Eu vou dar um exemplo que eu acho que você vai entender na faixa. Muito tranquilo. Se você pede uma criança de 6, 7 anos, que é onde eles basicamente têm já uma noção, o cérebro já está construído e tal. Se você pede assim, professor, vamos fazer 4 piscinas nadando. Nossa, que
Que saco, não dá. Então. Bom, mudou. Hoje nós vamos fazer uma aula especial. Hoje nós vamos fazer, sabe aonde? A nossa piscina vai ser a terra do nunca. Aí a criança vai falar do Peter Pan, aí já outra, do sininho, aí outro de tic-tac. Sim, mas para nós chegarmos à terra do nunca, nós vamos ter que fazer 100 mil léguas submarinas. E eles falam, mas eu quero fazer. O que são 100 léguas, 1000 léguas submarinas? É você fazer 25 mais 25 dá 50. E se você fizer 4 piscinas, nós vamos chegar à terra do nunca. Olha que beleza. Aí a criança vai falar, posso começar? Eu primeiro. É até um início de confusãozinho no início, né? Porque não, eu vou. O problema é depois, porque depois que eles terminam, aí você chega e fala assim, eu quero ver o Capitão Gancho. Agora. E aí você continua com a história. Aí você chega, você não viu o Capitão Gancho? Não, você já tem que deixar um professor vestido de Capitão Gancho 1 hora. Você tem que interagir. Aí você fala, tudo bem, não tem problema, vamos pegar o nosso jet ski. Aí eles, jet ski, mas aqui não tem a prancha. Aqui, ó. Aí vamos fazer o barulho, você liga o teu jet ski. E quando você vai, rum, puta, aí você vai ter grito, vai ter... E cada um quer mostrar o seu. É o lúdico educativo. E ela vai fazer a perna bem forte até o meio da piscina. Aí vai perguntar, onde é que está o Capitão Gancho? Ele falou, você acha que ele vai aparecer com muita facilidade? Não. Ele adora ver bolinhas. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos até o fundo da piscina e ficar fazendo bolinha para ver se ele aparece. Nossa. E aí você já deixa acertado que nesse momento que ele vai fazer bolinha, o professor chamou todo mundo de costas para o Capitão Gancho. E eu te pergunto, qual é a criança que não vai gostar de uma aula temática? É isso. Isso faz toda a diferença. Acabou. Entrar na fantasia é demais. E eles só trabalham com fantasias. Porque isso é inerente à faixa etária. Excelente. Até arrepia, porque é bem isso mesmo. E é tão difícil das pessoas entenderem. Olha... E você faz isso com adulto. Você quer ver? Eu fiz a mesma aula temática com adulto. A aula temática era o seguinte, a volta ao mundo nadando. Eu comecei a rir porque eu já estou imaginando, eu fiz uma parede, mas falar, falei. A volta ao mundo nadando. Olha só. E nós já calculamos, e aí as pessoas que estão me ouvindo, olha, isso é uma sacanagem para poder as pessoas ficarem pagando. Não, mas é uma sacanagem pedagógica. Você já calcula que o mundo, na distância que você está falando, que cada 100 metros vale uma hipótese, 100 quilômetros, 10 quilômetros, o que for, você calcula para que a volta ao mundo seja dada em 3 meses, 2 vezes por semana. Olha. Tudo bem? E quando terminar, eu sou empresário, não esquece. Muito bom, gente. E quando terminar a volta ao mundo, ele ganha uma camiseta. Volta ao mundo nadando. Nossa. Bom, quando você... E aí o professor fazendo a contagem e tal. Eu não tinha noção do quanto isso estava sendo legal. Até chegar, deu uma hora de fazer pipi, eu tive vontade... E aí eu vi 2 marmanjos conversando. E aí eles estavam assim, cara, você já saiu do Brasil nadando? Cara, eu tô em Manaus. Aí o outro falou, nossa, eu já tô na Guiana indo pro México. Ai, que legal. Tu imagina. E aí eu te pergunto, vamos ser sinceros, porque a gente faz isso numa boa, sempre querendo o melhor, mas cativar o cliente. Claro. Ai. Em suma, quanto custa uma camiseta? 30 imagina. reais. 30 reais. 30. Mas não é a camiseta. É o A apreço. ideia. É o É a apreço. camiseta. Eu fiz a volta ao mundo nadando. Não, porque E você vai quantas sair... mensalidades ele pagou? 3. Quanto custa uma mensalidade? Faz o ticket médio, gente. tira e põe uma camiseta e você vai ver que deu certo.
Não, fora que ele vai sair da aula e o pessoal, mentira que você fez. Cara, você nadei em Brasília, nadei em Eu vou nadar só se for assim agora, viu? Vocês programem lá, programem na Aquasport que eu vou nadar desse jeito agora. Quero dar a volta ao mundo também, quero só ver. Volta ao mundo. Boa. Eu comecei a entortar quando o cara falou, estou no Japão e já estou pegando toda a Oceania para voltar. Quer dizer, isso é aula de história. Demais, total. Você introduz outros meios ao esporte. Isso é muito, ou seja, muito a aula temática é fantástico. Realmente é mesmo. Faz toda a diferença. Demais. Ganhei um aluno. Já vou começar a semana que vem nadar. Já vou começar, vou atrás do meu maiozinho. Mas tem que ser vocês, tá? Ganhei um aluno. Não vem com outro professor, não. Só que, né? Ganhei um aluno. Quantos países nós temos mesmo? Vamos poder por país, né? Nossa senhora, gente. Agora você aceitou. São 200 e tantos países. O mundo inteiro, imagina. A volta aos... Já imaginou? Vou estar com 75 anos. A volta aos 7 mares. Você com a sua filha falou assim, minha filha... Mamãe hoje está na França nadando. Imagina. Eu estou perto da Torre Eiffel. Vai aprender geografia doidado. Muito bom. E me fala uma coisa. Qual modalidade também pode acompanhar a natação? Quem faz natação, o que é legal fazer para complementar? Quais outras modalidades? Eu prefiro até dizer assim, dentro da Aquasport, qual as modalidades que você vê que pode unir natação e essa modalidade? Olha, de todas que nós temos lá, todas. Eu sou até prova disso porque eu faço de todas. Eu penso, mas eu não vejo você fazendo. Eu falei, então eu faço em outro horário, mas eu faço. Faço condicionamento físico, faço musculação, faço... Pilates eu entrei uma vez para fazer um alongamento maravilhoso. Estou praticando yoga, olha lá, minha flexibilidade é maravilhosa. Falou muito bem do yoga tô lá. Tô calmo. Vocês notaram que eu tô calmo? Tô zen, tô calmo. Mas, CrossFit, onde muitos acham que é um esporte que não, uma modalidade que não é capaz de se unir à natação, é ao contrário. Porque mesmo em qualquer esporte, quando você faz algo direito e com segmento e acompanhamento profissional, não tem desculpa, é só fazer direito. Você fazendo direito, você consegue executar aquele movimento sem se machucar, enfim. Mas de todas as modalidades, assim, todas, eu recomendo todas na academia. Combinam com a natação. Cada uma vai agregar a parte. A bicicleta, triatleta. Você falar para o triatleta pedalar e correr, ele fala, cara, isso aí é maravilhoso. Mas manda ele fazer uma modalidade diferente. Ele já se desafia. Fala, mas como assim? Falei, cara, vamos lá. Você pedala, nada e corre. Ótimo. Você faz musculação para complementar seu condicionamento e prevenção para não se machucar. Agora faz a natação e complementa com crossfit. Fala, oi? Cara, é um condicionamento diferente, só que direcionado por partes. Porque o crossfit são exercícios diferenciados, porém parecem iguais, mas você executa da mesma forma que a musculação, só que tem uns nomes meio diferentes, meio malucos, né? Mas é uma modalidade que eu super recomendo, assim. É explosão, né? Muita explosão e força. Muita força, né? Fernando, você é um gambito, você é magrelo. Gente, vocês não sabem quanto que eu carrego. Olha só, portão. E tem a parte do Pilates, que eu acho maravilhoso, aquela parte de alongamento. Vocês pensam que é fácil? Não é fácil. É muito bom o Pilates. Eu convido cada um a fazer Pilates, pensar, ai, gente, é só fazer alongamento. Eu falei, vai quebrar a cara. Porque vai ver o quanto de flexibilidade você não tem. E tem o estúdio de Pilates lá dentro também. Além da aula de Pilates, tem o estúdio de Pilates. Vai fazer com os equipamentos bem legais. Para você ver o quanto de flexibilidade que nós pensamos que nós temos, que nós não temos. É muito diferente. E é difícil, gente. Então, pratiquem todas as modalidades, porque eu assim, recomendo todas, porque tudo é um complemento de tudo. Por mais que nós, na natação, a gente venha trabalhar com materiais, pé de pato, palmares, snorkels, enfim, nós precisamos de prevenções. Musculação, um condicionamento físico, uma explosão, uma parte de cardio. Então, tudo um é um complemento do outro. E eu recomendo todas.
Inclusive, lógico, 100% da natação. Não vou nem falar nada, né? Não é verdade? É porque não é. Somos suspeitos, mas... E a natação, ela é completa, movimenta tudo. Até Tem uma porque- grande perda calórica também, Ai, nem fala. né? Para quem quer emagrecer, tudo é excelente também. Porque muitas pessoas não pensam nisso, mas também tem esse lado da perda calórica, tudo, né? Exatamente. Essa movimentação completa. Você falou de perda calórica, enfim. Eu tenho algumas alunas que às vezes eu estou treinando e eu tenho os meus pezinhos lá na academia, na beira da piscina, o famoso eu vou treinar aqui, mas estou olhando vocês. Conhece? Os meus querebalzinhos lá do lado da piscina. Gente, treinar e nadar subsequente é maravilhoso, mas depois eu durmo e como que nem um doido. Mas dá uma secada. Dá uma secada maravilhosa, assim. Então, treinem e aproveitem. Mestre, diga. Olha lá a carinha dele, olha lá. Olha lá. Não tá treinando mais hoje em dia tanto assim, mas... Primeiro, Olha lá. eu acredito que tem que falar sobre os esportes ou as modalidades que existam, né? Ali para poder não criar aquela confusão que eu só tenho que fazer aquilo. Não. Fernando foi pontual. Todas elas auxiliam em algum ponto. Eu, particularmente, que sou um pouquinho mais esquisito, Não é. eu sou direcionado. É o nosso jeito que você criou a peça. Você sabe muito bem. Não adianta. Eu diria assim para você. Eu normalmente, quando a pessoa já cresceu, já se desenvolveu, eu solicito que eles procurem alguns determinados esportes que vão facilitar o gesto da natação. Exemplo. Hoje, se você quiser fazer um movimento parecido com a natação, só que na vertical, você vai na Casa das Pedras. Porque você vai fazer O agarre. aquele movimento de subir. Algumas piscinas lá fora já tem até isso no parque aquático. Se você fizer esse movimento aqui e jogar para a horizontal, você está nadando. Esse é o ponto número 1. Um outro esporte que eu também gosto é aquele caiaque de remo. Porque você vai fazer esse movimento, e nada mais é do que um gesto mecânico similar àquele movimento da água. Olha só. E é maluquice de legal. remada, Eu é? já estou imaginando outros remada. exercícios também agora falando. Eu tô... É maluquice Muito de legal. treinador, Você não vai de complicar professor. O Marcelo, tá vendo? Não, porque tem um exercício Chega que você Marcelo, faz você tem que assim fazer também, assim, que lembra assim. o remo. Sim. No crossfit, no cross training. Que você pega a anilha e faz assim. E aí E vai os fortalecendo esportes e os esportes coletivos, porque Surf, né? funciona como esporte de equipe. Porque Fernando também foi feliz quando falou, quando um time está junto, ele é mais forte do que qualquer singular. Eu vivi uma época da natação, hoje ela já está sendo um pouco diferente, pelo que eu ouço, aonde a palavra time, ela deixou de existir tanto. O que ele, com o time de master dele, não acontece. Então, eu aprendi que a lei dos 3 mosqueteiros, um por todos e todos por É um, um quarto que faz funcionar, né? isso é real. É. E eu vivo em sociedade. Então, não importa que o esporte seja individual. A atitude tem que ser coletiva. Porque senão não estaremos vivendo em sociedade. O esporte, ele vai me ajudar a criar uma sociedade aquática. Porque quando eu sair da sociedade aquática, eu vou para a sociedade na vertical, que é a sociedade do dia a dia. Demais. E é isso mesmo. Como Nossa famosa reflete. guerra diária, Eu né? quero agradecer vocês. A gente está com o tempo já estourado. Passou muito rápido, gente. Mestre, fala só um Eu quero tiquinho, marcar só um mais podcast com vocês. Aprendi muito. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui, viu? Muito obrigada, Alberto. Esse cara aqui tem história, viu, gente? A Eu resenha fico- foi melhor. Eu fico feliz porque
é sempre uma oportunidade para dizer o seguinte: nadar é, para mim, hoje, o melhor remédio que um médico pode dar a um ser humano. Minha terapia. Eu não vou nem dizer o nadar porque é a nossa praia. A prática da atividade física já foi comprovada cientificamente que pode alimentar o ser humano a viver 20 anos a mais. Então, se você quer chegar aos 100 anos com autonomia, faça atividade física. Isso mesmo. Sempre. Sempre. Muito Sempre, obrigada, viu, Jorge, sempre. pela Obrigado, presença, pela conversa, bate-papo muito agradável. Lembrando a todos vocês para seguirem também a Aquasport, @Aquasport Academia. Muito obrigada a todos vocês e até o próximo podcast. Obrigada, gente. Obrigado.